Senhor Jesus. Aqui fala mais uma vez pastor Marcos Moraes, da Missão Batista Peniel, com este programa Enfoque Missionário. Nós estamos falando, ou começando a falar, sobre um tema que me chamou muita atenção, que exatamente nós missionários, estou me dirigindo a missionários, eu quero mandar um abraço a cada missionário, em primeiro lugar, antes de começar este pequeno debate bíblico, algumas coisas que eu tenho visto e tenho achado muito interessante, exatamente sobre o nosso trabalho missionário, tanto a nível local, missionários urbanos, missionários que estão em outras cidades, missionários que estão em outras culturas, outros países. Nós temos um objetivo, eu vejo que cada um de nós tem um objetivo. Eu, por exemplo, estou no Chile com o propósito de estabelecer um trabalho batista nacional. E eu tenho visto que não é somente chegar e abrir uma igreja. Muitas pessoas fazem isso, algumas até de uma forma irresponsável, eu diria. Mas eu vejo que é importante nós sabermos como proceder, como fazer isso. E eu gostaria que, neste tempo que nós vamos ter, esta série que nós vamos debater a partir de hoje, quais são as estratégias, quais são os métodos. E seria muito bom se nós pudéssemos intercambiar ideias. Seria muito bom que você que está no Brasil, ou você que está num país da África, ou num país aqui da América do Sul, você pudesse estar em contato e mandar informações e dizer, olha, Marcos, eu tenho esta estratégia, eu tenho feito isso, ou Deus tem me mostrado desta maneira. Seria muito bom para que nós pudéssemos até daqui transmitir, dar o seu testemunho, e seria muito bom. Então, a primeira coisa, eu diria, primeiros passos na implantação de uma igreja, que é muito importante, seria despertar o interesse do Evangelho nas pessoas. Tem que haver esse despertamento de interesse da pessoa, ou das pessoas que nós estamos procurando evangelizar. Então, nós, missionários, precisamos refletir o caráter cristão. O caráter ele é muito mais do que palavras. O nosso caráter é o nosso cartão de visitas, de entrada num certo lugar ou em certos lugares. Outra coisa que nós precisamos é testificar com a palavra, e exatamente aquilo que eu falei antes, o caráter. O nosso testemunho ele vai com a palavra de Deus e com o nosso caráter. Nós somos os pregadores e nós pregamos muitas vezes com as nossas vidas. Eu creio que eu tenho tido muitas experiências nesse aspecto. Lugares onde eu estive com a minha família, como no Peru, onde tivemos em contato com uma cultura totalmente diferente da cultura brasileira, e graças a Deus, o êxito foi devido, claro, a Deus que nos mandou, a Deus que nos capacitou, a Deus que sempre esteve conosco, e também da nossa parte, o nosso testemunho cristão, a nossa vida com Deus, e isso despertou o interesse nas pessoas. Eu ainda me lembro, eu morava num lugar onde morava um cidadão paquistanês, ele era muçulmano, e durante muito tempo, aquele homem passava por mim e mal me cumprimentava. E eu, todos os dias, eu o cumprimentava. Ele quase não falava espanhol, então eu falava com ele em inglês. Good morning. Todos os dias. A primeira vez, a segunda vez, ele não me respondeu. Mas o tempo foi passando e todos os dias nós nos encontrávamos. E um dia ele me respondeu, good morning. Então, já foi o primeiro contato. Outro dia, depois de passar uns dias, nós começamos a conversar. Eu lembro da esposa dele, era uma mulher que só vivia dentro de casa, não conversava com ninguém. E depois também, devido à insistência da minha esposa, naquela época,
ou seja, de contactar-se, de tratar bem. E aquela senhora um dia pôde conversar com a minha esposa. Então, nós precisamos entender isto, que é testificar com a palavra e o caráter, as nossas atitudes. Jesus disse que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, isso é muito importante na nossa jornada, no nosso trabalho como missionários ou como implantadores de igreja. Agora, vem a segunda parte, que daqui a pouquinho eu vou compartilhar com você. Daqui a pouquinho nós vamos seguir com este debate sobre a implantação de uma igreja num contexto missionário. Até daqui a pouco.